virar. Tá, agora sim. Virou! Amém! Uhul! Gente, Deu. que sufoco! É. Então, a imagem voltou. Esta é Mônica. Ela foi minha professora no curso de letras da URGS em várias cadeiras. Então, eu aprendi horrores com ela, como eu falei pra vocês. E eu acho que esse momento, assim, vocês me veem com uma frequência, eu acho que, né? Já devem ficar cansados de Beta também. Então, acho que é o momento do café com Beta. Tá aí com o teu café? Foi, Tá aqui, comer uma ó, um falda. brinde. Ó, e com E- uma falda. Ah, o meu é... O meu sou eu que... só que agora já tá mais baixinho. O meu, ele vai ficando coloridinho, assim. A minha Ai, foto que ganhei de uma chique. aluna, da Ana. Nem sei se ela tá aí, essa Ana, essa cretina. Viu que linda? Então, Mônica, dime lo que passa. Agora vamos lá. Tá, tu queres em Primeiro, espanhol ou em acho português? que é bem importante, né? Olha, eu acho, enfim, o que tu quiser. Na verdade, tu é minha professora para sempre, né? O bom do português é Tá, que vamos todo lá. mundo entende, mas se quiser falar espanhol também. Bueno, yo puedo Não, hablar vamos em español espanhol. también, no pasa nada. Pero lo que quieras. Dime. Buenas Bom, noches, ó, mamá. E oi, mamá. Oi, gente. Eu já buenas vi a Camila noches. também. Vá. Então, buenas Cadê o batom noches. vermelho, Renato? Vamos lá, então. Bom, deixa eu me apresentar. Eu vejo que tem várias pessoas aí que já foram meus alunos que estão aparecendo e eu estou muito envergonhada, porque eu não gosto de aparecer, mas pelo espanhol e pela beta eu tô aqui, né? Eu dou aula na universidade há uns 25, 26 anos já perdi as contas. Sou formada pela universidade, fiz mestrado, fiz doutorado. Entrei na universidade muito nova. Eu entrei na universidade e tinha 28 anos para dar aula. Naquela época a gente não precisava de mestrado nem de doutorado. E eu entrei incentivada por dois professores. E eu entrei, fiz o concurso para provar para eles que eu não era capaz, que eu não ia passar, e eu passei. Então eu sempre digo que, né, um descuido do diabo eu entrei. Só que eu achava que eu era muito nova para dar aula, formar professores sem ter nunca conhecido a rede de escolas. Então, eu dei aula em vários lugares, dei aula em universidades particulares, dei aula em escolas, dei aula em cursinhos. A minha primeira experiência foi num cursinho. Eu só larguei o cursinho há muitos anos atrás, quando eu era banca de vestibular, então eu larguei, porque não era ético. Mas nisso eu dava aula em cursinho, dava aula em vestibular, dava aula em colégio, em curso livre, em tudo que é lugar. Já faz uns 12, 13 anos que eu só me dedico à universidade mesmo. E dentro da universidade, o que é minha paixão é o espanhol, é dar aula. Eu gosto muito e eu incentivo muito os alunos. E eu digo que eu não sou nada acadêmica. Quem sabe da faculdade, nada contra, mas eu não sou uma pessoa acadêmica, assim, de ficar pesquisando mil coisas. Não sou contra a pesquisa, mas eu gosto da sala de aula. E aí, isso é muito importante, assim, porque eu gosto de saber o que está acontecendo na sala de aula para poder melhorar o ensino do espanhol. E eu sou apaixonada pelo espanhol, né? Não adianta, o espanhol é minha vida. Eu sempre digo que acima do espanhol são minhas duas filhas, tá? E Dentro do... eu, Adri? Dentro as minhas duas filhas e um monte de filhos que eu vou adotando. Eu até tenho atritos com esses alunos, porque às vezes eles quase me dizem, tu não é minha mãe, né? Para, tu não é minha mãe. Mas tá, o que acontece dentro da universidade, além de trabalhar com estágio, eu trabalho com a língua 1, tem um PIBIT, que é um programa bem legal, que leva os alunos a conhecer a escola pública e ver se realmente é isso que eles querem. E tem o NELI, que é o Centro de Línguas e Extensão, que a Roberta já deu aula lá, que leva os alunos a ter sua primeira experiência como professores de curso livre e também dá para a comunidade um preço acessível, um curso acessível de qualidade. Mas vamos lá, que mais? Chega de falar de mim, Roberta. Que vai ter mais Não, falar? tem que se apresentar. Não, é que assim, ó, algumas coisas que o pessoal sempre vem e pergunta, tipo assim, Beta, como eu posso estudar espanhol? As pessoas têm a sensação de que para estudar elas precisam estar sentadas, sem falar com ninguém, escutando alguma coisa ou escrevendo. Eu acho que esse é um dos principais mitos que a gente precisa começar a quebrar. E isso eu aprendi, na verdade, que também quando eu entrei na universidade eu tinha essa imagem que se aprendia somente desse jeito. E fazendo estágio, fazendo várias cadeiras, inclusive contigo, que eu consegui entender que as coisas não são bem assim. Eu acho que isso
Infelizmente, que é o problema da universidade, que acaba deixando grande parte da informação só para os acadêmicos. E depois as pessoas acabam tendo acesso a alguns acadêmicos e daí começam a ter noção. Só que tirando, né, esse acesso, as pessoas elas não têm noção de como podem aprender espanhol. Tipo, eu sempre digo para os alunos, gente, olhem série em espanhol com a legenda em espanhol, vocês vão estar estudando espanhol. Então, assim, primeiro, eu acho que é legal da gente levantar algumas dicas de como estudar espanhol, né? Talvez do porquê estudar espanhol, né? Do quão importante é a questão de identidade, de cultura, mas aí agora é contigo, Mônica. Bom, por que estudar espanhol? Essa questão de cultura, de identidade tem tudo a ver, ou seja, nós estamos no Brasil, que é rodeado de países que falam espanhol. A cultura deles está entrando sempre, a gente está ouvindo sempre e não percebe isso. Né? Então, isso não tem por que o Brasil não falar espanhol, se o vizinho do lado fala espanhol, e inclusive o vizinho do lado aprende português. Ele teria menos, vamos dizer assim, vontade de aprender português, porque só o Brasil não fala português, né? Mas não, no Uruguai, na Argentina, as escolas têm escolas de português na escola, regularmente, que foi uma das nossas batalhas do FIC espanhol. Que aqui a gente perdeu, né, no Rio Grande do Sul, a oferta do espanhol nas escolas, mas a gente já conseguiu reverter essa situação. Então, assim, ó, o que é importante? É importante que vocês vejam séries em espanhol, vejam séries, e eu sempre digo, não só séries em espanhol, mas séries que sejam autênticas em espanhol. Porque, às vezes, a cultura vem por aí. Tu assistir uma série e ver o que passa por trás disso, tu tá assistindo a cultura, e a cultura diz muito desse país, desse povo e dessa língua, né? E ler, obviamente, com legenda em espanhol é muito importante. Escutar música em espanhol, mesmo que, eu não entendo, mas da primeira vez tu nunca vai entender nem em português uma música. Então, tu escuta, tem várias coisas. E isso, não só isso. Eu sei lá, eu tenho interesse pela veterinária, eu tenho interesse pela física, eu tenho interesse pela matemática, e eu sigo várias pessoas no Instagram, no Twitter, não sei o quê, dessas áreas. Segue pessoas da área do espanhol, que falam espanhol, porque isso vai te ensinar já vocabulário dessa tua área. Então, não só seguir pessoas da área, mas que sejam também da língua espanhola. A língua espanhola é muito importante, a gente se vira, gente, em tudo que é lugar com o espanhol. Não tenho nada contra o inglês, mas eu acho que é uma imposição, mas eu não vou falar sobre isso. Mas o meu pai que falava, meu pai era espanhol, eu sou uruguaia, eu não falei, eu sou uruguaia, vim para o Brasil muito pequena. Mas o meu pai que falava assim, o saber não ocupa lugar. Então, saber espanhol, saber inglês, não precisa ser uma concorrente da outra. Quanto mais souber, melhor. Eu vejo no Nelly, a gente tem espanhol para crianças. Que as crianças com 8 anos começam a aprender espanhol. Vocês não sabem a paixão que essas crianças têm. Alguém agora colocou aqui, meu filho aprender espanhol no Nelly. A paixão que essas crianças têm pelo espanhol. E eu fui banca já de banca de escolha para intercâmbios. Na URGS existe um intercâmbio muito bom, e se tu sabe espanhol, tu consegue. A Mariana, que estava aqui, foi uma das que participou, que é uma bolsa para a Universidade Autônoma de Madrid. Eu várias vezes já fui banca para essa bolsa. E várias vezes eu encontro essas crianças que começaram lá há 12 anos, principalmente para crianças, que elas têm esse contato. Ou seja, quanto mais cedo a gente começa com contato, melhor. Mas escutar música, ver jogos. Eu sempre, quando ensino as ações habituais do dia a dia, escovar dente, tomar banho, né, tomar café, eu sempre digo para meus alunos, a partir de agora, vocês já podem pensar em espanhol, porque o português tu não vai perder. Então, se eu pensar, em vez de dizer, vou acordar e vou tomar banho, e eu dizer, não, meu é levantar, meu é ser pichar los dientes, meu é duchar, meu é dessujar, isso tu já está entrando cada dia nessa língua. Então, é imersão total. Tu mesmo pode fazer, conversar, não ter medo de conversar. E o Ávila comentou aqui que, e é verdade, as produções cinematográficas, né, as espanholas, elas estão, né, cada vez com maior repercussão aqui na Netflix, por exemplo. Tipo, tu tem muitas opções que até então, tipo, na minha época, a gente tinha que ir na locadora, ir lá, tinha que rezar para ter Pedro Almodóvar, porque às vezes não tinha. E hoje em dia a gente tem um acesso que, com esse mundo globalizado, internetizado e tudo mais, com essa questão da internet, que a gente não tinha até então. Então, assim, a facilidade é muito maior. E, Mônica, olha só, teve uma pessoa que acho que foi a Emily que perguntou se é possível ficar fluente estudando por conta. Claro que é.
não quer dizer que tu não vai conseguir. Isso depende muito da tua habilidade, né? Eu, por exemplo, é absurdo que eu vou falar, né? 52 pessoas vão gravar isso. Eu sou professora de língua estrangeira, tá? Mas eu tenho uma dificuldade para aprender outro idioma. Não sei se é uma barreira minha, alguma coisa assim. Eu tenho dificuldade. Mas é possível ser fluente, só que tu tem que ter um foco. Tu tem que ter um objetivo bem determinado e focar naquilo que tu quer. Eu tenho o exemplo das minhas duas filhas. Elas nunca fizeram curso de inglês e elas têm um inglês proficiente. Mas por quê? Porque desde pequenas elas se antenaram nisso, elas ficaram vendo séries. Séries, gente. O Ávila falou e tem toda a razão. Netflix, agora tem várias outras plataformas que tem coisas em espanhol. Às vezes não são tão interessantes. Eu sou fanática das séries, eu sou fanática do cinema, né, latino-americano como um todo. A gente pode até brincar que se tu quiser ver um filme colombiano, tu vai ver muita coisa de drogas, né? Os cartéis, mexicano também, espanhol vai ter uns assassinatos. Mas tem muita coisa interessante para ver. Não existe só a Casa de Papel. Existem várias coisas e é o que eu digo para vocês. Vocês vão assistir ali a cultura do país, como ele age. Tem um filme que há muito tempo passa na televisão que se chama Nueve Reinas. Esse filme é do Ricardo Darín, foi um dos primeiros que ele fez. E esse filme te mostra o dia a dia de um argentino, a confiança que as pessoas têm. Ou seja, tu vai te sentir como esse povo realmente é, né? E é isso que tu tem que ver no filme, não só a historinha, se o João fica com Maria, Maria fica com o João, não sei. Não, mas passar essa cultura que tem por trás de sentar num café, a gente está tomando café em Buenos Aires, e ficar horas conversando e o garçom não vir te tirar. Isso vai aparecer no filme e é verídico. Entende? Então, filmes é a melhor coisa que tem. E tem muita coisa. Quem não tem Netflix, tem no YouTube. Se tu digitar lá filmes, películas argentinas, vai aparecer muita, películas espanholas. E eu tenho um hábito que é para aprender vocabulário mesmo, porque por mais que eu seja nativa, eu não sei todo o vocabulário de todos os 21 países que aprendem espanhol. Eu vejo muito Masterchef de outros lugares. E isso tu aprende vocabulário da cozinha, então aparece um texto, daqui a pouco no próprio vestibular tu vai lembrar, porque, né, me lembro que há muito tempo atrás havia um texto de um vestibular que era com beterraba. Foi tu que fez? Achavam... Não. Eu dava Olha! aula nessa época. Não, eu tô fora do vestibular há muito tempo, quando eu tive que sair porque eu entrei em licença, daí... Não foi pela licença, foi porque minhas filhas estavam fazendo vestibular e daí Sim. eu tive que sair pela ética e eu não voltei mais, então eu não faço parte da banca, não. Mas é legal porque quanto mais tu escutar, por mais que a Beta seja uma ótima professora, existem ótimos professores, eles não vão conseguir dar todo o vocabulário que vocês precisam. Então, quanto mais contato tu tiver, melhor. Leituras, gente, leituras em espanhol, não é difícil ler espanhol. Se para uma que outra palavra, consulta o dicionário online, assim, leiam em espanhol, vejam o espanhol, vivam o espanhol no dia a dia. A criança aprende espanhol, aprende português, quando é bebezinho, ouvindo e repetindo. É a mesma coisa. A segunda língua, a gente só vai se apressar um pouco mais. Mas é a mesma coisa, você tem que ouvir muita coisa. Assistam séries, ouçam músicas, tem de tudo que tipo. Agora que tem as lives, gente, tem live de tudo que é coisa, os cantores estão todos fazendo lives, dá para acompanhar, sabe? Sigam as dicas da Roberta, que eu acho excelente a paixão que ela tem, o foco que ela tem. Quando eu conheci a Roberta, deixa agora eu falar um pouco. Quando eu conheci a Roberta, eu não conhecia a Roberta. Ela não tinha passado por mim ainda, ela foi passar mais no final da faculdade. E aí ela tinha um foco, e ela é muito focada no espanhol, ou seja, o foco dela era dar aula do unificado, gente. Ela foi lá e focou naquilo e deu. Ou seja, e aí ela estava lá no início da faculdade, estava lá começando essa carreira. Então é foco, gente. É quando a gente quer, nada é impossível. Quando a gente gosta de uma coisa, nada é impossível. E não leve o espanhol só para passar, para fazer aquelas 25 questões. Não. Porque depois daquelas 25 questões que vocês entrarem na faculdade, vocês lá vão ter várias chances de intercâmbio, onde que o ensino do espanhol, ou seja, a aprendizagem do espanhol, o conhecimento do espanhol, vai ser importante para vocês irem. Então, assim, eu mesmo conheço vários intercâmbios para a Espanha, para o México, para a Colômbia, que um dos pré-requisitos para tu te candidatar a essas bolsas é tu ter uma proficiência em espanhol. Então, não pense no espanhol só para as 25 questões. Claro que o objetivo maior agora de quem está pensando em vestibular é isso. Mas pense em espanhol para a vida.
sabe? Tem muita publicação em espanhol. Tem vários cursos que vocês vão dar em sala de aula o texto e vão dizer leia, e é em espanhol. Então, não pense só nos macetes, pense no conhecimento para a vida. E se atirem mesmo, tá? E também tem a questão, às vezes, que as pessoas ficam se questionando sobre a veracidade daquilo que está chegando. Tipo assim, nossa, eu vou olhar o Jornal Nacional, vou olhar o Jornal da Band, vou olhar não sei qual jornal. Vocês podem ir atrás de jornais internacionais, como El País, La Nación e assim por diante. Né? Não precisa ficar só dentro do universo do Brasil. Até porque, ô Mônica, olha só, tem duas coisas aqui. Tem uma pessoa que perguntou, que disse que tentou ler A Casa de los Espíritos e não conseguiu entender muita coisa por causa do regionalismo. Acho que é legal que às vezes as pessoas, elas chegam e me perguntam assim, até hoje, por incrível que pareça, Beta, como é que é? Tu fala espanhol ou tu fala castelhano? Eu fico, como assim? Tipo, e tu fala espanhol? Não, quero saber, tu fala espanhol ou tu fala, sei lá, argentino? Tipo, não, né? Ô, Mônica, me ajuda aí. É assim, ó, a gente fala espanhol, não existe o espanhol argentino, o espanhol uruguaio, existe de vários, no próprio Uruguai, por exemplo, que é um país pequeno, que é o meu país, a gente tem variantes, como no Brasil, né? São Paulo fala de um jeito, a gente teve no Nordeste, no Nordeste eles falam de um jeito, a gente tem que parar e dizer o que tu está falando, e é português. Ou seja, existem as diferenças. O que acontece com essa pessoa que começou com a Casa dos Espíritos? Tu não pode começar uma língua estrangeira por um livro ou seja, tu tem que começar por uma coisa menor. Galeano! A gente tem, eu posso até falar, a gente está fazendo agora para os alunos de letras, e para qualquer pessoa, esses dias entrou uma pessoa que era de Santa Catarina. A gente está lendo o Galeano, a gente está lendo Neruda, né? Está fazendo encontros e a gente está discutindo os textos. Então, assim, ó, o Gabriel Garcia Marques, ele tem contos maravilhosos. Eu não posso dizer, não, eu vou começar a ler Galeano ou com as veias abertas em espanhol. Não, gente. A gente começa com um texto melhor, mais curto, uma coisa mais restrita para chegar lá. A Isabel Allende, além de tudo, o regionalismo, tem toda a parte histórica que às vezes tu não consegue entender. Então, A Casa dos Espíritos, eu só fui ler depois de ter lido, sei lá, os 3 ou 4 livros dela, para poder entender a forma que ela escreve e ver toda a história. Às vezes a gente se entusiasma com o livro porque ele é famoso e a gente nunca leu naquela língua e a gente diz, vou ler 100 anos de solidão em espanhol. Sim. E nunca li nada em espanhol. Não dá. Tem que ir gradativamente subindo e daí tu vai entender. E não é proibido parar, perguntar, não é proibido parar e procurar no dicionário. Ou consultar, gente. Vamos ver na internet. Assim. Hoje mesmo a gente estava lendo um livro do Neruda e era de 1924, não tinha nem noção do que era essa idade. E aí eu parei e falei, não, deixa eu procurar. Eu procurei na internet, daí eu falei pro grupo, não, gente, é difícil de entender porque é de 1924. Ou seja, às vezes, né, era um livro todo romântico, apaixonado. Não sei se tem alguém aqui do grupo que tá aí, entrou agora, eu acho que tem mais. E é difícil a gente entender o contexto, entendeu? Então, assim, eu nunca li em espanhol, eu não posso começar por um clássico desses. Nem, por exemplo, quero ler o Quixote. Não, né? Imagina! Vamos conhecer o livro, vamos conhecer a estrutura do idioma, para quando a gente chegar num livro mais complicadinho ou mais difícil nesse sentido, a gente vai conhecer. Então, assim, eu sou apaixonada pelo Eduardo Galeano, mas tem vários. Tem o Eduardo Galeano, tem o próprio Gabriel Garcia Marques, tem um que se chama Doce Cuentos Peregrinos. Tem várias coisas mais simples. A própria Isabel Allende tem um livro dela que se chama Paula. É um bom livro para começar a ler. E é um livro triste, gente. Mas é um livro sobre a morte da filha dela. Mas é muito interessante para conhecer como ela escreve, porque cada escritor tem a sua forma. Então, se eu pego um livro mais tranquilo, eu já consigo ver a estrutura desse escritor. Quando eu pegar um livro que me pede mais, que me pede conhecimento histórico, que me pede muito mais coisa, que o livro é mais denso, eu vou saber. E não, a Camila comentou que ela começou a ler com El Coronel no tiene que la escriba, que foi também o primeiro livro que eu li no espanhol 1, na URGS. Eu lembro que foi, tipo, com o Hugo, né? E ele falou... Só que, e sério, gente, hoje em dia eu vejo o livro, não é um livro muito complexo. E a primeira vez que eu li El Coronel no tiene que la escriba, eu lembro que eu lia, e daí depois eu relia. Também depois foi qual? Los Cachorros. Também eu li. Que já é no segundo... Foi muito difícil pra mim, até depois entrei em literatura e tudo mais, daí as coisas fizeram sentido, porque literatura é depois. Porque a gente não começa lendo, e olha que eu tava fazendo faculdade de letras.
né? Eu levei uma surra no início também da vida. Isso é importante. No espanhol da URGS, a gente começa com literatura no primeiro semestre, não é literatura, estudar literatura como a literatura, a gente mostra para o aluno que ele é capaz de ler. Então, no primeiro dia de aula, a gente fala para os alunos, vocês vão ter que ler esses livros. Eles ficam apavorados, porque a gente diz, não, vocês vão ler em espanhol. E aí, no final, eles veem que eles conseguem, mas é uma literatura gradual. O Los Cachorros é do segundo semestre, ou seja, e é um livro complicado, porque a Mari Vargas Llosa, ele tem liberdade poética, como todos os escritores, e ele faz parágrafos de uma página. 2 páginas e não tem parágrafo. Entendeu? Eu descobri que consegue. Que cachorro latia guau, 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 guau com ele. Essa é a onomatopeia dos cachorros, né? É um guau, guau, não é um au, au. Entende? Então, assim, se tu nunca leu nada em espanhol, não comece com um livro de 500 páginas ou 200 páginas que seja denso, que tenha toda uma história por aí. Não, isso é verdade, gente. Como começar a aprender a escrever espanhol? Lendo, né? Sim. Como começar a aprender a escrever espanhol? Lendo. Tu vai lendo e daí tu vai colocando, a pouco tu vai colocando e aprendendo a estrutura do idioma. E assim, não tem que ter a gente às vezes é meio desesperado. E por incrível que pareça, eu acho que como eu consigo fazer planos, assim, eu faço um plano e eu sei que vou conseguir chegar até o lugar, sei lá, depois de tanto tempo. Mas eu gosto disso, né? Mesmo porque eu consigo, eu sou super, mas quando que eu boto um plano em prática, eu consigo ser paciente. E uma coisa que eu aprendi, e estudando espanhol também, primeiro, que muita gente diz, eu já sou fluente. Tipo assim, é muito legal, só que, gente, eu aprendo todos os dias. Tipo, eu aprendo espanhol, vocabulário e, inclusive, português. O Ávila me dá aula de gramática até hoje. E, tipo, porque eu digo assim, meu Deus, compara comigo para espanhol, porque eu acabei focando tanto no espanhol. E, às vezes, eu acabo me perdendo no próprio português, na parte da gramática em si. Então, assim, primeiro, eu estudo todos os dias, que isso eu aprendi também na faculdade. Eu pensava assim, nossa, um dia, quem sabe eu não vai estudar. Não, gente, a gente pega o hábito e estuda todo dia. E eu acho que também essa coisa de organizar a vida, né? Tipo assim, ter um foco. Tipo assim, eu tô estudando tal idioma, então, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Eu preciso ler? Então, eu posso colocar no meu cotidiano para ler El País, né? Porque o El País é o que todo mundo tem mais acesso e mais, né? Fala El País, parece que já é um carteiraço. Eu li no El País. Não, então, eu vou ver série. Vou ver La Casa de Papel? Pode ser. Sei lá, tem outras séries também, tem Vis-a-Vis. Os meus alunos agora no terceiro ano estão olhando o Elite. Tipo assim, o importante é, primeiro, eu acho que ter essa rotina de contato com a língua. E segundo, entender que ninguém aprende tudo do nada. Tipo assim, meu Deus, agora eu tô estudando, vou ter que saber tudo. Que eu acho que isso acaba nos desmotivando. Porque quando a gente tem a sensação de tipo, mas eu não tô aprendendo. Gente, ninguém aprende a falar assim, do zero, vai do 0 ao 100. É tudo muito gradual, não é? E é um pouco mais diferente. Enfim. Vamos levar para o lado da língua materna, no caso português. A gente fica um ano ouvindo, só ouvindo, para começar a balbuciar alguma coisa e repetir alguns sons. A gente demora até os 6 anos, é normal que uma criança não produza o R. É normal. Você já demorou 6 anos ouvindo o dia inteiro, desde que nasceu, aquela coisa toda, e até os 6 é normal que ela não produza o R, o último fonema a ser adquirido. Então, gente, por que eu, em espanhol, vou aprender em um mês? Porque é igual ao português. Não, gente. Pode ser muito parecido com o português, mas não é igual. Isso que a Roberta falou é muito importante. É rotina. Assim como vocês treinam todo dia, estudam todo dia, se vocês querem aprender o idioma, vocês têm que se policiar e fazer isso da vida de vocês. Então, o que eu digo assim, segue no Instagram, segue nessas redes todas que existe, um jornal. Só de ver a manchete, que passar ali, só de ver a manchete, tu já está tendo contato. E vai ter alguma palavra que tu não entende, tu anota. A gente anotar e procurar não faz mal. Eu sou burra velha e eu tô aprendendo espanhol todo dia, assim como a Rebeca falou do português. Eu não conheço espanhol do mundo inteiro. Então, assim, há palavras que eu vou lá no dicionário e vou procurar. Eu não consigo deduzir. E muita coisa assim, é tentar... Hoje a gente estava falando isso, o Hugo falou muito bem. Conversar com o texto, sabe? Fazer perguntas para o texto, entender o texto. E procurar, não incomoda. E na literatura, é muito importante, quando a gente lê um livro, procurar em que época que ele foi escrito e o que estava acontecendo nisso, porque às vezes não, quase sempre é reflexo dessa época. Isso te faz entender a situação. Então, vocês podem... escuta uma música
Gente, começa acordando o teu dia com o celular tocando com uma música em espanhol. Sabe? Tu já vai começar a ouvir alguma coisa. E é isso que você tem que treinar. O cérebro ele tem que ser treinado, que todo dia ele está ouvindo aquilo. Às vezes as pessoas dizem, eu já sei espanhol. Daí ele começa a falar e não consegue. Faz mais de 3, 4 anos que não fala. Então, se tu não desaprende, está guardado, tu tem que retomar. Tá? Então, é importante que no teu dia a dia tu tenha contato com o espanhol. E lembre, o espanhol não é para o vestibular só. O espanhol é para a vida. Amanhã ou depois vocês vão conseguir várias coisas porque tem um idioma mais o espanhol. É verdade, não. E espanhol tem uma questão cultural por trás que é super importante, né? Da gente sempre lembrar que tem. Eu acredito, né? Eu sempre falo que também hoje em dia dou aula de linguagens e de espanhol e eu consigo fazer essa relação o tempo todo. Que quando a gente aprende uma língua, a gente não aprende só a escrever ou a escutar. A gente acaba entrando na identidade dessa língua, na cultura dessa língua. Tipo, o cara que sabe espanhol, ele sabe português, por quê? Porque ele está imerso na língua portuguesa. O cara sabe espanhol, por quê? Porque ele também está estudando a cultura da língua espanhola. Então, isso de seguir, enfim, pessoas de outros países é muito legal, mas também acho que é legal de estimular, assim, o pessoal da Letras, principalmente. Acho que tem uma galera aqui assistindo. Tipo, eu sei que é super difícil a gente dar o primeiro passo e eu também fiquei muito envergonhada quando eu lancei o espanhol com beta, porque eu fiquei, gente, eu vou fazer um Instagram de dicas. E hoje em dia eu vejo, tipo, o quão importante isso foi pra mim, beta, mas também, tipo, pensando socialmente, porque até então as pessoas que estavam e que estão no Instagram eram nativos, só que nativos que se dizem professores, ou pessoas que aprenderam o idioma e que estavam fazendo e que estão dando dicas. Não estou falando assim, vocês não podem fazer isso, mas existem tantos professores maravilhosos, inclusive que estão assistindo aqui a live. Tipo, eu vi aqui a Karencita, a Camila, a Mamá, o Ávila é do português, mas assim tem acho que tem a Nath também. Tipo, teve a Jéssica, que a Jéssica é lá da Paraíba. Que essa galera toda fez letras, tipo, trabalham com o idioma e tem uma visão bem diferenciada. Então, acho que também é legal, tem aqui esse espanhol 1, 2, 3, que também eu acho que o pessoal desse espanhol 1, 2, 3, acho que né, gente? Acho que é. São pessoas que são qualificadas para isso. Não é porque eu tenho, sei lá, eu vi Grey's Anatomy que eu sou médica. Não é porque eu decorei as leis que eu vou ser advogada. Não é porque, sei lá, eu sei desenhar bem que eu sou arquiteta. As pessoas que são professoras, que dão aula de espanhol, ou porque eu falo português, eu vou ser professor de português, né? Tipo, isso é que eu acredito realmente que eu tenho muitos alunos aqui nos assistindo, mas eu espero que isso estimule também a eles darem esse passo, a começarem a dar dicas e tudo mais, porque é um momento também da gente se unir como professores de espanhol, do FIC Espanhol e de tudo mais. Enfim. Isso é muito importante, Roberta. Eu sou, digamos assim, uma defensora férrea do estudo, tá? Eu não vou construir uma casa porque eu sei desenhar bem. Eu não vou projetar nada porque eu, eu posso saber tudo sobre remédios, então eu vou virar farmacêutica. Não, gente. Cada um no seu quadrado, como se diz, né? É importante que a gente veja isso. E eu vejo, eu fico muito curiosa, mas assim, curiosa mesmo. Eu sou nativa e eu digo para os meus alunos em sala de aula, eu não estou aqui porque eu tenho uma certidão de nascimento que diz que eu sou nativa. Imagine, olha só que chique, eu sou uruguaia, filha de espanhóis, tenho 2 nacionalidades, a espanhola, a uruguaia e a brasileira, então eu poderia, né, dar muito bem. Não, eu não estou lá por causa disso, eu estou lá porque eu fiz uma formação. Uma coisa é tu falar o idioma, outra coisa é tu saber passar esse idioma. Existem muitos nativos que vêm para o Brasil por várias situações X, Y, Z e acabam dando aula de espanhol porque é mais fácil. Eu não sou contra eles, mas eu sou contra quem contrata. Porque quem contrata, né, não está pensando que ele só estudou lá. Tem gente que, assim como no Brasil, as pessoas aprenderam português e não falam corretamente, os nativos também não. Então, às vezes, eles estão dando aula e não sabem por quê. Eu fui uma pessoa que, mesmo com todo esse estudo, às vezes os alunos me perguntavam, Mônica, o que é isso? E daí o meu ouvido dizia, Tony, não é. E eu dizia, gente, eu não lembro da regra, porque eu passei a faculdade, às vezes, por ser nativa, sem estudar muito a gramática. A partir desse momento, eu fui comer gramática, como eu digo. Então, assim, tu tem que saber por que explicar, não só falar. Por que e de que forma tu vai passar isso.
Eu vou dizer para vocês, a pior coisa que existe para uma aprendizagem é um professor que não sabe transmitir. Então, assim, ó, existem todos esses espaços, eu acho que os alunos da Letras que estão se preparando para isso e que querem, têm que ocupar esse espaço. Não é? Eles estão muito, às vezes, ficam com medo. Ah, fulano é nativo. Ele é nativo, mas ele não é professor. Então, assim, ó, o nosso título tem que ser respeitado, o nosso estudo tem que ser respeitado. Os meus melhores professores de espanhol que eu conheço, eles começaram a vida deles assim, sendo nativos. E um dia eu disse, eles estavam comigo, e eu disse numa reunião, desculpem, mas para mim vocês não são professores. Posso ser excelentes, mas vocês não são Nossa. professores. Vocês são nativos e vocês têm uma partida de nascimento, uma certidão. E eles não ficaram bravos comigo, não. Eles foram atrás, fizeram faculdade e hoje vários deles, inclusive 2 deles, têm doutorado e são professores do Colégio de Aplicação da URGS. Que se não tivessem me ouvido e tivessem, né, um deles eu não sei se me ouviu, uma delas ela sempre diz, Mônica, foi tu que salvou a minha vida. Se ela não tivesse pensado em fazer faculdade e depois o mestrado, e depois o doutorado, ela não estaria onde que ela está hoje. Porque cursinho, hoje a gente tem emprego, a mãe não tem. E uma escola de verdade, uma escola que de fato é séria, ela contrata um professor, né? E eu fico muito triste, porque o professor eu acho que é uma das poucas profissões que não é valorizado como deve. Ou seja, o enfermeiro, ele não vai ser enfermeiro se ele não tiver um curso, né? E dentro do hospital tem o técnico que fez só o técnico e tem o enfermeiro que fez a faculdade. E nós aqui, assim, o advogado, desculpem advogados, tá? Mas o advogado, ele resolve que ele quer ser professor de história, ou professor de português, ou o engenheiro resolve ser professor de matemática. Não, gente. Eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço, e não só o espanhol, né? Todos temos que ocupar esse espaço. Todos os idiomas. Eu já tive problema com uma pessoa que era professor das minhas filhas e ele era formado em publicidade e dava aula de inglês porque ele tinha feito intercâmbio na Austrália. Eu quase disse para ele, e daí? Sabe? Não, gente, tem uma formação. Isso é importante. E a gente tem que valorizar não só do espanhol, mas todos, né? Todos os professores. Exatamente, é importante que os seguidores também tenham noção de quem eles estão seguindo. Por exemplo, tipo assim, daqui a pouco a Fê tá aí, a Nath fez um comentário bem legal, tipo assim, que é muito importante falar sobre isso para acabar com esse mito, né? Que quem estuda espanhol prefere ter aula com um nativo, né? O que tu falou antes, Mônica, tipo, como se nativo. O meu sonho é falar. Gente, olha só, o meu sonho é falar inglês. Eu sou péssima no inglês, tá? Vocês não estão entendendo, sou horrível. Mas assim, o meu sonho é falar como um analfabeto norte-americano fala. Só pra vocês terem noção. O meu sonho é falar. E eu falo, hi, how are you? Tipo, eu sou horrível. Mas um analfabeto norte-americano. Vocês entenderam isso? Então, assim, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de acreditar que só porque o cara nativo ele vai saber me ensinar. Se fosse aqui todo mundo que está assistindo a live, essas 50 pessoas poderiam sair dando aula de português. A la louca. Entanto que, olha só, que é muito interessante, né? Que quanto mais a pessoa estuda, e mais ela tem noção da importância do idioma e da importância das profissões. Que eu tenho uma amiga que muita gente conhece aqui, a Fabiola, ela é argentina, e ela fez linguística e depois ela foi para ciências sociais. E ela não se atreve a dar aula de espanhol. E ela é argentina e mora aqui. Porque ela diz que ela não é formada em linguística para isso. Tipo assim, ela não se formou, ela não, tipo assim, ela não deu. Ela estudou no inicinho e acabou trocando depois. E que parece que até, inclusive, já ofereceram para ela. Tipo assim, não quer dar aula de espanhol? Eu disse, como assim que eu vou dar aula de espanhol se eu não sou professora de espanhol? Então, é muito, muito importante que o pessoal da Letras que está assistindo também, que tenha noção que ocupe esse espaço, porque existe uma grande lacuna dentro das redes sociais de pessoas que têm formação para isso, que têm formação para ensinar. Né? Muita gente aqui, eu estou vendo a Fê tá ali também falando, porque não tem que ficar só comigo, gente. Não tem que ficar só com a Mônica aqui. Amém, que ela é obrigada por ter aceitado, Mônica, de verdade, estou muito feliz. Mas que eu acho que acaba se restringindo e as pessoas daí não têm tanto acesso a pessoas com esse tipo de formação. E quanto mais a gente se unir, melhor, que a gente vai disseminar mais o idioma e também a gente vai garantir o nosso espaço, que isso também é muito importante. A gente precisa se unir em relação a isso, né? É muito importante isso, gente. É muito importante a gente saber de onde que vem essa nossa informação.
tá? Então, por exemplo, eu sempre quando eu falo o vocabulário que é do Uruguai, eu digo, ó, gente, isso se usa no Uruguai, em outros lugares se usa assim. Às vezes o nativo só conhece a sua própria variante. E aí tu pega um outro texto que tu não consegue entender. Então, assim, ó, é importante que vocês ocupem esses espaços e que as pessoas que seguem vejam quem tá. Tá? Assim como tem as fake news, né? Tem os fakes blogueiros, os fakes tudo. Então, assim, ó, tomem cuidado, porque é importante ter esse conhecimento. Mas, assim, ó, é importante que vocês se apaixonem pelo que estão fazendo. E o apaixonar é que vai fazer o quê? Eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho o prazer de fazer e trabalhar com o que eu gosto. Lá na universidade, quem não conhece esse universo, eu sou uma pessoa que vou de segunda a sábado na universidade e as pessoas dizem, ai, Mônica, tu te mata por isso, não sei o quê, mas eu tenho prazer. E assim como eu aceitei agora para a Roberta, quem me conhece mesmo sabe que eu estou tremendo aqui porque eu não gosto de aparecer, eu gosto de fazer as coisas, sacudir, movimentar as pessoas, mas tudo por baixo dos panos. Mas quando eu falei com a Roberta, eu falei, não, tudo bem, pelo espanhol eu faço. Então, assim, ó, se vocês se apaixonam, a primeira exigência para aprender espanhol, no meu ponto de vista, é gostar do espanhol. E, por É. exemplo, assim, ó, no Nelly, a gente tem 1.200 alunos, gente. São vários idiomas, tá? Mas os alunos que mais ficam nos idiomas, nas línguas, são aqueles que estão ali porque eles querem. Não é o cara do inglês que está fazendo porque a empresa exige, mas é o cara do espanhol que gostou de uma música ou leu alguma coisa e foi atrás. Então, se vocês se apaixonam pelo idioma, e não tem como não se apaixonar pela variante de coisas que tem. Ah, eu gosto de séries policiais. Vocês vão achar filmes, vocês séries. Sabe, não tem como dizer, não tem nada em espanhol que eu goste. Duvido. Tem. Sim. Eu até posso passar para a Roberta, porque agora nessa quarentena, além de fazer os grupos de espanhol, eu estou vendo mais do que normal a série. Eu posso passar para ela várias coisas, gente, várias coisas. O professor Hugo, ele posta diariamente também uns cartãozinhos, a gente pode até ver. Ah, é ótimo Pra, seguir o Hugo, inclusive. O professor Hugo porque é daí ótimo. ele posta assim, uma série, um filme, ele posta uma música, ele vai dando todas as dicas. Então, isso vai fazer com que vocês vão atrás de material. Hoje em dia, na internet, a gente acha muitos livros em PDF, entendeu? Então, assim, ó, ler, entrar no idioma, imersão no idioma, sabe? Entrar no idioma todo dia um pouco. Mônica, olha só, três coisas, na verdade. Tem umas perguntas aqui na caixinha que eu achei. Primeiro, Jefferson, ele diz que estuda psicologia e que ele tem muitos textos em espanhol, então para ele é super importante, né? Tipo, a língua, porque tu não usa o espanhol só para comunicação, mas assim, em outras áreas do conhecimento. É legal também de comentar que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele tem curso de espanhol, tipo, online, né? E gratuito, espanhol 1 e 2, se eu não me engano. Sim, é dado pela professora Daisy, que foi nossa aluna da faculdade, e o Instituto de Educação, o Instituto TEI. Sabe que também tem a Conselheria de Educação da Espanha, ele tem vários materiais que vocês podem entrar e acessar. Gente, o que eu disse, se apaixonando, vocês vão achar várias coisas, tá? Tem vários cursos para fazer. Agora não nessa época, mas até o final do ano a gente vai lançar um curso de espanhol instrumental, que vai ser gratuito Ó, também. Que ó, foi ó, feito tem que pelo se Henry. ligar. O Henry é Que ótimo, ele é. foi feito pelo Henry e faz parte de um projeto do Nelly, que é o SMUC. Então tem várias coisas, gente, várias coisas. Assim, ó, se vocês não souberem, pode perguntar para a Roberta, podem me chamar ali. Eu não sou muito de Instagram, eu só entro e se vocês verem É meu até Instagram, é só de bloqueado. cachorro. É bloqueado e é só de cachorro. Mas tá, eu sou uma pessoa acessível, assim, vocês mandaram uma mensagem, eu vou responder. E eu vou dizer, tem tal coisa, assim, ó. Mas a Roberta tem muita coisa, eu vou passar para ela, vai todo dia, agora eu vou dar para ela alguma série, alguma coisa, e ela passa para vocês. Mas é o Ô, que eu digo, ó, todo dia uma coisa de espanhol, assim eu vou ser fluente. Esse é o meu foco, sabe? ô Ler, Mônica, estão fala. perguntando inclusive sobre isso aqui, ó. Estão perguntando aqui, ó, a professora, se tu recomenda um livro para quarentena. Tipo, qual e por quê? Livro de literatura? É, eu acho que sim. Eu, Tá, um é. dos que a gente está lendo, que é Já Emílio faz o de los Abrazos. convite Tá, para. é assim, Ai, ó, todas isso. terças e quintas, às 14 horas, a gente tem um Instagram que é Letras Espanhol URGS.
foi criado só para isso. E nesse Instagram a gente teve uma live do Henry, que é um professor de pronúncia muito bom. Mas a gente está tendo no Skype, depois eu passo direitinho no Skype, todos os dias, todas as terças e quintas, leitura. É 1 hora, gente. Não é mais do que isso. É 1 hora, a gente se encontra, a gente lê, chega das 14 às 15, chega às 15 a gente se despede. E na terça-feira é conduzida pelo professor Hugo, que é um professor do Colégio de Aplicação. Foi meu primeiro professor da faculdade. A gente está lendo com ele Pablo Neruda, 20 poemas de amor e uma canção inesperada. E é bem legal, a gente está discutindo esses textos. Então, quem gosta de poesia pode ler Neruda, pode ler várias coisas desse tipo. Tem Gabriel Mistral, mas assim, o Neruda é legal. E na quinta-feira, a gente está lendo o livro de Los Abraços com o Eduardo Galeano. E aí são textos curtinhos que a gente vai discutindo. Aí a pessoa diz, não entendi tal coisa. A gente discute e explica alguma coisa que está sendo conduzido pela professora Maica, que é do IF-RS. E a gente discute por 1 hora, tá? Então também podem assistir. Mas assim, Eduardo Galeano é maravilhoso. Não comecem pelas veias abertas da América Latina, que é o livro mais famoso dele. Mas vocês podem começar com esses livros curtos que ele tem. E eu digo assim, eu recomendo ler Paula, é um livro maravilhoso de Isabel Allende, eu adoro. Não vamos fugir, tem os livros. Eu preciso ler, se não li. Não tem nem, nunca li. Eu te empresto ele. Eu tenho vários da Paula aqui em casa, vários da Isabel Allende aqui em casa. E tem um livro, para não fugir só, tem um livro espanhol que se chama Paixão Turca, que é o Antônio Gala. É um livro muito, muito bom, muito bom. Que também vocês podem ler. Tem um livro que tem uma série no Netflix que é Tempos de Costura. Esse livro é muito interessante, se vocês quiserem, eu até posso emprestar, eu tenho ele. E tem uma série que está passando, não sei se está voltando agora, que se chama Ministério del Tiempo. É uma série espanhola, gente, é maravilhosa. Por quê? Porque ela viaja no tempo, né? Toda uma situação de viajar no tempo, e daí tu conhece a história espanhola. Esses dias apareceu o Bolívar, Simão Bolívar, tá? Então aparece toda a parte histórica e eles vão no tempo, vão e voltam. É muito, muito legal. Não sei onde está passando, Bárbara, onde está passando? Tá na TVE da Espanha, mas isso já fez parte dos canais da net, tá? Mas é só procurar que vocês acham. Então, assim, tem várias coisas que podem acompanhar, mas livros eu começaria pelo Galeano. Gente, o Hugo tá aqui, o que a Mônica tava falando foi meu primeiro professor na faculdade. Então, retamar o Hugo. Então, ele que posta também dicas diárias, eu acho que é legal seguir o Hugo também. Também tem aqui, a Nath colocou Letras Espanhol URGS. Sim, né? É por aí que a gente está fazendo a nossa divulgação. E aí, vocês podem nos chamar por Letras Espanhol URGS, tá? Que a gente também pode responder assim, mas assim, leiam, não importa o que seja que vocês vão fazer, leiam, escutem uma música todos 10 minutos, 5 minutos por dia, mas escutem com atenção e vendo, isso eu já conheço. Eu juro, em 1 mês, menos disso, vocês vão ver o quanto vocês já avançaram. Eu estou fazendo esse grupo de leitura com as pessoas e eu vejo, tem 2 pessoas que são frequentes, todos os dias elas estão lá. E eu vejo o quanto eles estão no 3º semestre, o quanto eles estão desenvolvendo. Sim. Isso que eles estão lá 2 vezes por semana, 1 hora, né, cada encontro, o quanto que eles estão desenvolvendo e o quanto que eles estão se arriscando. Hoje eu fiquei bem mais calada no encontro e eu via eles falando e ficava rindo comigo mesmo assim, poxa, como resolveu, né, como eles se atreveram. Então é isso, gente, se arrisquem. Não tenham medo. Gente, mas então eu tenho medo que caia, porque fecha 50 minutos, ela cai, né? E eu queria salvar, eu quero salvar e vou postar a live no IGTV. Então, assim, primeiro, Mônica, eu quero te agradecer, porque o Espanhol com Beta lançou, né? O Café com Beta, que tá aqui, o nosso café. Ficou frio, tu viu que saiu? Eu vi. Que ficava aqui, mas legal, ainda tem um restinho. Muito tri, né? Enfim, daí aqui eu abri, né, o Café com Beta com a Mônica, minha professora da faculdade. Só para vocês terem noção, ela foi também minha banca de TCC e minha banca de mestrado. Então, assim... Então, assim, ela acompanhou bastante, né? Ela até o meu momento que eu tava assim, Mônica, eu não aguento mais, quero desistir. Ela disse, não, tu não vai desistir.
né, na época do mestrado, e aqui estou, mestra. E, enfim, obrigada por ter aceitado. Eu sei que para ti é um pouco difícil. Obrigada porque, assim, foi bem importante, foi muito importante para mim durante toda a minha graduação, desde quando que a gente começou a conviver nas primeiras cadeiras. Eu fiquei muito feliz de ver o Hugo, que o Hugo também foi meu primeiro professor. Daí, tipo, o primeiro mesmo, assim, espanhol 1. A primeira cadeira que eu pisei na URGS foi com o Hugo, que tá aqui. Tipo, fiquei super emocionada. Ele que me ensinou, tipo, toda a minha base de espanhol. Então, eu tô super feliz de ter o Hugo aqui, ter várias ex-alunas que agora são alunas da Mônica e que também já são professoras e outras que estão virando professoras. Eu acho que esse é um momento da gente realmente... eu sempre falo, né? Que cultura, que educação, que conhecimento a gente não deve guardar, a gente tem que compartilhar. E eu acho que esse é o momento que a gente acaba compartilhando. Então, brigadão. Tu sabe o quanto que eu te amo, que eu tô muito, muito, muito... Eu fico toda boba, né? Enquanto que eu sou uma manteiga, eu já tô aqui chorando. A Mônica tá aqui, a Roberta para. Não, é assim, ó, eu que agradeço o desafio, que para mim realmente é um desafio, tá? E eu que agradeço esse teu trabalho que tu faz com o espanhol, gente. Porque vocês não sabem, mas eu chego em sala de aula no primeiro dia e eu pergunto: por que vocês estão aqui? Vários alunos vêm e me dizem: porque a Roberta foi minha professora e eu me apaixonei pelo idioma, a Roberta fez isso, aquilo. E aí eu fico super feliz, e daí eu fico também triste, porque eu vejo o quanto que eu já envelheci, né? Os meus alunos estão chamando novos alunos para a universidade. Mas é isso que eu quero, que a língua se espalhe, que vocês tenham esse amor pelo idioma. E que é muito importante o teu trabalho, Roberta. Tu tem esse jeito todo louco. Esses dias alguém falou, quando eu vi a Mônica, eu me lembrei da Roberta. Na realidade, a gente tem um espírito louco muito parecido, né? Talvez por isso a gente se dê muito bem. Eu te agradeço muito todo esse teu carinho que tu tem comigo sempre. E eu agradeço ter essa oportunidade. E continue estudando, gente. É importante isso que a gente conversou, né? E sucesso. Muito sucesso no teu café com a Beta. Sucesso sempre, né, Roberta? Eu sempre torço pelos meus alunos e eu sempre acompanho eles, né? Alguns mais, outros menos, a gente se distancia. Mas é importante ver o teu foco, a tua paixão pelo idioma. E eu acho que a Roberta só é a Roberta pela paixão que ela tem, ou seja, pelo amor que ela tem, pela dedicação. A Roberta não faz, né? Claro que é evidente que todo mundo tem, merece seu reconhecimento e o seu, né, seu salário. Mas não é só isso que move a Roberta. Eu acho que o que move a Roberta é a paixão por ensinar e por levar melhores coisas aos alunos. Ou seja, eu vejo a felicidade dela quando ela está acompanhando os alunos no vestibular, e parece que é ela que está fazendo, né? Que ela que está ali, ela que está, né, se preparando. Então, isso que é importante. E essa paixão é que leva para o espanhol. Tá? Eu te agradeço pela tua paixão por esse idioma. E a gente aprendeu a amar. Fica tanta fofa. Então, gente, obrigada por acompanharem. Obrigada, Mônica, por estar aqui comigo. Obrigada, gente, por acompanhar. Então, assim, a ideia é trazer sempre uma pessoa que nos inspire, né? Então, como a Mônica sempre foi muito importante, sempre me inspirou muito, ela tá aqui abrindo o Café com Beta, mas eu espero que às terças-feiras a gente continue trazendo pessoas inspiradoras, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, das minhas escolhas. E eu já tô aqui, ó, tem uns aqui que eu já tô bem de olho, inclusive. Acho que aqui, ó, já vamos preparando, que vai chegar assim, gente, vamos fazer uma live comigo? E é isso. Então, obrigada. E até, gente, um beijo, obrigada por acompanharem e até a próxima. Beijo, tchau. Agora tem que ver como que eu vou salvar isso aqui. Deixa eu ver como que eu salvo. Vou encerrar. Encerrar agora.